Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 3 de novembro, o nosso texto está em 2 dos Reis, capítulo de número 16. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém e não fez o que era reto aos olhos de Yahvé, seu Deus, como seu pai Davi, porque andou no caminho dos reis de Israel e até o seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios que Yahvé lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém a peleja, e cercaram Acás, porém não o puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora de Elate os judeus, e os sírios vieram a Elate e habitaram ali até o dia de hoje. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. Tomou Acás a prata e o ouro que se achou na casa de Yahvé e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria. E o rei da Assíria lhe deu ouvidos, pois o rei da Assíria subiu contra Damasco, tomou-a e levou o povo para Quir e matou a Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acás enviou o sacerdote Urias à aparência do altar e o modelo, conforme toda sua obra. Urias, o sacerdote, edificou o altar conforme tudo que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias antes que o rei Acás viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco o rei, viu o altar, e o rei se achegou ao altar e sacrificou nele, e queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, e derribou a sua libação, e aspergiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos naquele altar. Porém, o altar de cobre que estava perante Yahvé, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa de Yahvé, e pô-lo ao lado do seu altar da banda do norte. E o rei Acás mandou a Urias o sacerdote, dizendo: No grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da noite, o holocausto do rei e a sua oferta de manjares. O holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de manjares e as suas ofertas de bebida, e todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios pergirás nele. Porém o altar de cobre será para mim, para inquirir dele. E fez Urias o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. E o rei Acás cortou as cintas das bases e de cima delas tirou a pia, e o mar tirou de sobre os 2 bois de cobre que estavam de debaixo dele, e pô-los sobre o pavimento de pedra. Também a cobertura do sábado que edificaram na casa e a entrada de fora do rei retirou da casa de Yahvé, por causa do rei da Assíria. Ora, o mais dos atos de Acás e o que fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E dormiu Acás com os seus pais e foi sepultado junto aos seus pais na cidade de Davi, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Agora capítulo de número 2 da carta para Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade, na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem,
para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente aos jovens, a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que sujeitem-se a seu senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto, exorta e repreende com toda a autoridade e que ninguém te despreze. Oséias, capítulo de número 9. Não te alegres, ó Israel, até saltar como os povos, porque te foste do teu Deus como uma meretriz. Amaste a paga sobre todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os manterão, o mosto lhes faltará. Na terra de Javé não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito e na Assíria comerão comida imunda. Não derramarão vinho perante Javé, nem as suas ofertas serão para eles suaves. Os seus sacrifícios para eles serão como pão de pranteadores. Todos os que dele comessem seriam imundos, porque o seu pão será para o seu apetite, e não entrará na casa de Javé. Que fareis vós no dia da solenidade, no dia da festa de Javé? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá, Mênfis o sepultará. O desejável da sua prata, as urtigas o possuirão por herança. Espinhos haverá nas suas moradas. Chegaram os dias de visitação, chegaram os dias de retribuição. Israel saberá. O profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da tua iniquidade, também avultará o ódio. Efraim era vigia junto com o meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador, de aves em todos os seus caminhos, um inimigo na casa de seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças e visitará os pecados deles. Achei Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal-peor e se consagraram a essa coisa vergonhosa, se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará. Não haverá nascimento, não haverá filho, nem concepção. Ainda que venham a criar os filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem, porque também ai deles, quando deles me apartar. Efraim, assim como vi Tiro, está plantado em um lugar deleitoso, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Iavé, mas que lhes darás? Dá-lhes uma madre que aborte e seios secos. Toda sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os aborreci. Por causa da maldade das suas obras, os lançarei fora de minha casa, não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, não darão fruto. Sim, ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis de seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem, e desocupados andarão entre as nações. Amém? Então, nós vimos nos nossos textos de hoje, em 2 dos Reis, capítulo 16, quando
o Espírito Santo está ausente de nós, quando nós não temos relacionamento com Deus, quando nós não conhecemos a vontade do Senhor, não obedecemos a sua palavra, nós estamos sujeitos a fazer coisas abomináveis. Aqui a gente vê que o rei Acaz faz tudo errado. Apesar do seu antecessor ter feito o que era bom aos olhos de Deus, ele vem e comete os mesmos pecados que estavam sendo cometidos ali no reino de Israel. E ele até faz pior, comete uma abominação ainda maior. Ele faz um sacrifício do seu próprio filho. Então, todos nós, quando deixamos o nosso relacionamento com Deus, quando deixamos a nossa vida de comunhão com o Senhor, estamos sujeitos a fazer coisas abomináveis. É preciso tomar muito cuidado, vigiar muito, para que a gente nunca perca o trilho do caminho que nos leva para o Senhor. E aqui na carta a Tito, capítulo 2, como é importante dar um bom testemunho para não envergonhar o Evangelho de Cristo, porque as pessoas que estão de fora, elas estão esperando para julgar a palavra pelo nosso comportamento, não pela própria palavra. As pessoas não se dão o trabalho de conhecer a palavra de Deus para julgar a palavra de Deus, não. Elas olham para as nossas atitudes que professamos ser cristãos para julgar o Evangelho. Então, é muito importante ter a consciência de que aquilo que nós fazemos está sendo observado e ele vai trazer julgamento sobre o Evangelho de Cristo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não envergonhar a obra da cruz. E aqui em Oséias, no capítulo de número 9, é dito que muitos profetas foram enviados para consertar o caminho do povo. Eles foram avisados, não faltou alerta para eles, e mesmo assim eles ignoraram tudo. E nós na nossa vida? Quantos alertas já nos foram dados? Quantas vezes nós já recebemos esses avisos e deixamos para lá? É muito importante ter os ouvidos abertos àquilo que o Senhor está falando através da sua palavra, através das suas testemunhas, através dos sonhos, dos sinais. Nós precisamos ter muita clareza de que Deus é um Deus vivo, Ele fala e nós temos que ter a sensibilidade de ouvi-lo. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, Deus maravilhoso, Deus fiel e justo, nós te adoramos, bendizemos ao Senhor, que é o único digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Clamamos a Ti, ó Deus, que em nome de Jesus nos mantenha sempre no caminho certo diante de Ti, dando bom testemunho daqueles que são praticantes da Tua palavra, para que todos saibam quem é o Senhor através das nossas vidas e saiam com o conceito correto a respeito da palavra. Que as nossas ações não envergonhem a obra do Calvário. E em nome de Jesus, Pai, que os nossos ouvidos estejam abertos, porque se pecarmos, é melhor que sejamos corrigidos e possamos nos converter, nos arrepender dos maus caminhos, para desfrutar da presença do Senhor quando chegar o dia de estarmos diante de Ti. É isso que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Shalom!